Boa noite para vocês. Meu nome é Demisson Mota, eu sou um dos coordenadores do projeto de extensão Astro em Unirio. Nós hoje teremos mais um evento desse projeto de extensão e é um prazer ter vocês aqui presentes. Hoje nós vamos contar com a presença do Naelton Araújo. O Jaime daqui a pouco vai falar a respeito do Naelton. Ele já esteve aqui conosco, participando, colaborando uma outra vez, e aproveito para agradecer, Naelton, a disponibilidade. Tá? Um grande abraço para você. Jaime, é contigo. Antes de mais nada, né, lembrar da sistemática que vai ser adotada aqui, a preferência do palestrante, que a gente sempre deixa a preferência do palestrante, né, a escolha, né, ele prefere que as perguntas sejam feitas ao final. Então, vocês podem acompanhar e registrar suas perguntas no chat, né? Quanto suas perguntas, comentários, etc., no chat, que depois a gente vai dar comunicação desses comentários, dessas perguntas para o Naelton ao final da exposição. Então, é um prazer ter o Naelton novamente nessa nossa série de lives, enquanto houver pandemia, pelo menos. Né? A primeira, para quem assistiu, foi sobre buracos negros e cultura de massas, né? Foi essa a temática. Né? E dessa vez ele vai nos falar sobre, né, asteroides e na ficção científica. Né? E nós fomos premiados com a feliz coincidência, né, dessa exploração, né, que nós estávamos acompanhando simultaneamente ao acontecimento dela num asteroide, né, num corpo menor do sistema solar. Né? Aliás, né, esse é um tema também, né, que se refere à própria trajetória do Naelton, porque ele, antes de se tornar um dos planetaristas da Fundação Planetária do Rio de Janeiro, que é onde ele atua nesse momento, né, ele trabalhou na Embratel, né, e exatamente como envolvido com os satélites da Embratel, etc., etc. Né. Depois ele foi no MAST, né, trabalhou no MAST, onde contrário. Eu fui no primeiro despertou carreiras, né, assim, inclusive da Flávia Pedrosa, que já foi palestrante aqui nesse ciclo de palestras, assim, e sim, né, como astrônomo, né, o que o habilitou a ser planetarista da Fundação Planetária, inclusive, né, ele tem graduação, né, como astrônomo pelo Observatório do Valongo, na UFRJ, sendo também mestre em educação. Né? Então, esse conjunto de experiências e trajetórias, né, é que o habilitam como grande divulgador que né, e vai, né, nos presentear com sua palestra sobre asteroides na ficção científica. Então, eu errei a sistemática, assim. O Naelton prefere durante as perguntas durante ou ao final? Não, Durante. ao final. Ao final, tá. O que se inverteu foi minha formação. Foi primeiro no museu, depois para a Embratel. Tá. Foi. Bom, então, tudo bem. Né, eu acho que muito obrigado, Naelton, por estar aqui. Né? Podemos passar finalmente a palavra ao palestrante. Obrigado, muito obrigado, Jaime. Concorrer com a sonda pousando no asteroide é difícil, né? Porque
Eu vou falar, apesar que a ficção faz coisas muito mais fantásticas do que simplesmente beijar um asteroide, que é o que foi que essa sonda fez. Ela nem pousou no asteroide, ela só deu um selinho no asteroide, né? Pois é, gente. Então, como o Jaime falou, né, eu trabalho atualmente no Planetário do Rio, na Estação Planetária do Rio de Janeiro, né? Tenho o meu passado lá no Museu de Astronomia com divulgação científica e também fui flanelinha de satélite. Eu estacionava satélites em órbitas geoestacionárias. Mas isso aí foram 10 anos de experiências bem interessantes. Mas o que a gente vai falar hoje é de uma coisa que me fascina muitíssimo, que é a ficção científica, que é uma espécie de mitologia moderna. Muitas vezes as pessoas colocam a ficção científica como um futurismo, como uma capacidade de prever o futuro, uma antecipação, mas a ficção científica é mais do que isso, é também isso, mas é mais do que isso, ela trabalha com conceitos de ética e antecipação de situações, né? E usa o ambiente científico para isso. Vamos começar, então. Asteroides da ficção científica, né? É interessante como os asteroides eles são usados na ficção científica como às vezes como um elemento principal, né? O protagonista, na verdade, geralmente o antagonista, né? O grande problema, né? A grande questão, geralmente a ameaça, ou você tem ele como um obstáculo para a navegação espacial ou um esconderijo de piratas, né? E as semelhanças com a navegação são muito grandes, né? Falar um pouquinho sobre o que são asteroides, né, na ciência, inclusive todo ano, durante o dia 30, o dia 30 de junho é considerado o dia do asteroide por conta do impacto de um objeto que caiu na Sibéria em 1910, se eu não me engano, não me lembro bem agora o ano, mas que causou um grande estrago, né? Então, esse dia foi considerado por um grupo de pesquisadores e divulgadores, né, inclusive uns que encabeçou esse processo junto à ONU para criar o Dia do Asteroide, é um astrofísico que também é um guitarrista do conjunto Queen. Então, o cara tinha vários ambientes, né? Então, no dia 30 de junho, geralmente, a comunidade científica, a divulgação científica se volta muito para a questão dos asteroides. Mas o que é um asteroide? O próprio nome, na verdade, ele atualmente ele é um pouco questionado, né? O termo asteroide é um termo que historicamente está ligado aos corpos que foram encontrados entre a órbita de Marte e Júpiter, onde concentra a maior parte desses corpos que a gente poderia chamar de alguns de corpos menores. Né? Em inglês o pessoal usa minor planets, planetas menores, planetóides, mas esse termo não na verdade, isso não são exatamente planetas. Né? A semântica inglesa, o significado, a carga da palavra planeta aí não é a mesma do português. Então, asteroides são corpos pequenos, asteroide, astro pequeno, né? E esses são astros menores do que planetas, e a maior parte deles se concentram entre as órbitas de Marte e de Júpiter, o chamado cinturão principal de asteroides. Esse é o nome que atualmente é usado para esses corpos, mas a gente sabe que o sistema solar todo é cheio desses corpos irregulares, pequenos, né, pequenos corpos, né, e que a classificação como asteroides ficou muito centrada nessa questão histórica dos primeiros pequenos corpos que foram encontrados nessa região entre Júpiter e Marte. Inclusive, o primeiro deles, que é Ceres, o maior de todos, a gente vai falar sobre ele rapidamente, né, é o que é considerado como um planeta. Assim que ele foi descoberto, se pensou que fosse um planeta que parecia haver entre Marte e Júpiter, porque as órbitas dos planetas seguem uma progressão geométrica, vamos dizer assim, e dá um salto de Marte para Júpiter, tem um salto, como se estivesse saltando ali um corpo. E as pessoas procuraram, os cientistas procuraram, encontraram Ceres, mas depois encontraram uma quantidade enorme de objetos ali, e o número começou a aumentar, e hoje em dia a gente sabe que tem uma coisa na faixa de pelo menos 10 mil objetos só entre as órbitas de Marte e Júpiter, chamado cinturão principal. Tá? Agora, a figura imaginária que a gente tem de asteroides, né, que na divulgação científica também usa, na ficção, geralmente é essa coisinha aqui dos monte de cascalhos espaciais amontoados, né, dificultando a navegação. A gente vai ver que algumas ficções científicas vão usar isso, né, mas isso, na verdade, não é real.
Tanto que a primeira sonda que ultrapassou o cinturão de asteroides, que o pessoal tinha medo de que ela colidisse, né? Foi a sonda Pioneer 10. Ela provou que, na verdade, as distâncias entre esses 10 mil objetos são 10 mil objetos, mas o espaço é de milhões de metros cúbicos, que cabe uma quantidade enorme de corpos ali. Então, as distâncias entre eles são muito grandes. Quando você desenha uma coisa como essa, parece uma região muito engarrafada, amontoada, mas cada pontinho desse foi ampliado em milhões de vezes. Milhões de vezes. Então, realmente, a distância entre cada pontinho desse aqui, que parece muito junto, é uma distância de vários milhares de quilômetros. Tá? Essa é outra só uma coisa interessante, os chamados asteroides troianos, que são distribuídos na órbita de Júpiter. Uns vão na frente da órbita, outros vão depois da órbita. São chamados asteroides troianos, que ficam nos chamados pontos de Lagrange, são pontos de equilíbrio dinâmico gravitacional. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre os asteroides. Uma coisa que confunde muito é definir o que é cometa, o que é asteroide, o que é meteoro. Tá, vamos lá então. A primeira definição que a gente vai usar, que é um pouco arbitrária, mas é só para questão de definição, é em termos de tamanho. Objetos maiores que o metro, nós geralmente os chamamos de asteroides. Objetos menores que o metro, a gente geralmente chama de meteoroide. Tá? Lembrando que esse termo asteroide, né, hoje em dia está sendo substituído por corpos menores, que aí pega todos esses aí. Tá? E o asteroide aqui geralmente está relacionado, como eu falei para vocês, historicamente, aqueles corpos que estão no cinturão principal entre Marte e Júpiter. Se esse corpo for rochoso e seco, relativamente seco, ele é chamado de asteroide. Se ele for um corpo onde predomina o gelo, né, gases congelados, então a gente chama ele de cometa. Tá? Os cometas geralmente estão na órbita, têm uma origem mais distante, na chamada nuvem de Oort, além de Netuno, e os asteroides ficam mais concentrados ao redor ali do... Oi? Alô? Oi? Teu microfone. Você está só falando, mas a apresentação não está aparecendo. Ai, caramba. Então, eu vou ter que compartilhar de novo, então. Peraí, acho que deu algum problema aqui. Eu estou falando e estou mostrando as figuras e... Vamos lá. Vamos lá. Pensei que você estava só fazendo uma introdução. Não. Mas não. Aqui está informando que está sendo... está falando. Essa guia está compartilhada, mas não está, né? Agora. Agora está. Agora foi. Estava com a mensagem aqui, compartilhando essa guia, mas não estava. Então, vou voltar um pouquinho rapidinho, só as imagens, só para a gente ver. Né? Opa. Está lá. Aqui sobre o asteroide Day. Tá? Aqui as definições de asteroides, as órbitas entre Marte e Júpiter. Tá? Cinturão principal. Né? É o amontoado de cascadas que eu falei que, na verdade, não é assim. Né? E onde eu estava agora, que era mostrando a definição de cometas e asteroides. Então, a gente perdeu só uns dois slides. Tá? Então, vamos lá. A questão, então, do asteroide do cometa. Agora, curiosamente, existem objetos que estão intermediários entre os dois. São asteroides que têm gases suficientes dentro dele para produzir até uma pequena coma, que é essa camada de gás que fica ao redor do cometa. Eles não produzem uma cauda, mas produzem uma certa uma coma. A gente acredita que alguns asteroides sejam núcleos de cometas que passaram tantas vezes próximos do Sol que perderam seus gases. Então, alguns desses... Então, mesmo assim, essa definição, então, permite uma coisa intermediária. Esses corpos que têm essa característica intermediária entre cometas e asteroides, geralmente são chamados de asteroides do grupo Centauro. Tá? Os asteroides do tipo Centauro são meio asteroide, meio cometa, como o Centauro da mitologia era meio homem, meio cavalo. Não? Tá dando para ver agora? Rede. Oi? Malha, rede. Malha, rede? Não entendi. Oi? Posso continuar? Naelton, acho que ele deve estar falando de outra coisa e deixou o microfone aberto. Sim, tá. Que susto. Possível. Pensei que eu estava fora de novo com alguma coisa, falando de uma coisa que vocês não estavam vendo. Agora, então, objetos menores que um metro geralmente recebem o termo de meteoroide. É
qualquer cascalho de rocha no espaço, com menor de 1 metro. Então, quando o que atingiu Chelyabinsk, por exemplo, em 2013, se eu não me engano, não era um asteroide, mas sim um meteoroide, que é um objeto menor, tá? Abaixo da ordem de 1 metro. Tá? Agora, se esse objeto entrar na atmosfera, ele vai se incinerar por causa da resistência do ar. Ele vai entrar com uma velocidade muito grande. Muitas pessoas usam o termo atrito, mas não é exatamente atrito, não. A velocidade é tão grande que o atrito até acontece, mas o que produz a maior parte do aquecimento é uma compressão do ar. O ar que vem na frente do corpo, ele é comprimido tão rápido que esse calor não se dissipa para o resto do ar em volta. E é o que eles chamam de uma compressão adiabática, né? Não há transmissão de calor. Então, aquele ar que está na frente do meteoro, que é comprimido, se cria uma onda de choque, ele se aquece quase que imediatamente e se ilumina. Esse brilho é o que a gente chama de meteoro. É o objeto que entra na atmosfera e se incandesce, entra em incandescência. Opa! Se ele atingir o solo, ele é chamado de meteorito. Então é curioso que as pessoas pensam que o meteorito é um meteoro pequeno. Não. É o contrário. O meteorito é o que sobrou de um meteoro muito grande. Um meteoroide que entrou e que não se queimou totalmente na atmosfera e atinge o solo. Tá, ok? Vamos continuar. Aqui nós temos alguns corpos que foram fotografados. Nem todos os asteroides foram fotografados até agora. Tá? Quando eu comecei a ensinar astronomia, a gente só tinha concepções artísticas de asteroides, né? Agora nós temos muitas fotos. E aqui eles estão em escala de tamanho. Todos eles foram visitados por sondas, né? E as fotos que a gente tem detalhadas de asteroides são todos tirados por sondas. Nenhum telescópio consegue ver detalhes da superfície de um asteroide. Então, os asteroides são produto da ciência pós-telescópio, a astronomia espacial, que permite as sondas espaciais que chegam próximos desses objetos e fotografam pontos e ver alguns detalhes, como crateras, montanhas e tudo mais. Nós temos aqui o asteroide Lutetia, que é um dos maiores já fotografados. Né? Tem outros maiores que ele, mas aqui só para fazer uma escala de tamanho com os que já foram fotografados. O primeiro asteroide fotografado foi esse aqui de baixo, o Gaspra. Foi fotografado por uma sonda que estava indo a caminho de Júpiter. Tá? Aqui nós temos os cometas, que têm uma denominação diferente. Olha só, vou até adiantar para vocês. Esse númerozinho que vem antes do nome do asteroide significa que ele é o 21º que foi classificado, né, que teve sua órbita determinada. Quando um asteroide é descoberto, ele recebe um número do ano e 2 letras que representam a quinzena do ano e o asteroide e a ordem que o asteroide foi descoberto naquela quinzena. Esse nome provisório dura enquanto não se calcula a órbita dele com precisão. Quando se tem a órbita dele com precisão, se dá um nome, geralmente um nome que homenageia uma mitologia greco-romana ou de outra cultura, ou um nome de um grande cientista, de um lugar. Por exemplo, existe um asteroide chamado Brasil, existe um asteroide chamado Dom Pedro I, Dom Pedro II, perdão, e existem asteroides que vão nomear grandes nomes da cultura humana. Tá? Aqui, então, o asteroide que hoje fez esse sucesso todo, né, foi o asteroide Bennu e a sonda Osiris-Rex. Tá? Esse aqui é uma composição artística a partir de uma foto do asteroide tirada pela sonda. Tá? Então, veja aqui que ele tem um nome e um número gigantesco aqui, 100 mil e não sei o que lá. Ou seja, existem mais de 100 mil objetos asteroides classificados. Ele tem um nome específico dele porque ele tem uma órbita bem determinada. Tá? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre as histórias sobre asteroides. Uma das primeiras histórias que eu consegui encontrar não fala exatamente de um asteroide, mas de um corpo que viria em direção até a década de 1951, isso é do ano de 1951, depois do filme Destination Moon. A nave é muito semelhante, né? E a ideia é que o corpo iria colidir com a Terra. Não era exatamente um asteroide. A ideia deles era que era uma estrela que iria colidir com a Terra
e que as pessoas vão fugir para os planetas que acompanham aquela estrela. Eu botei isso só porque é um dos primeiros a falar em colisões planetárias, de uma maneira de ficção científica. Tá? E foi muito famoso na época, ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais, e a nave era muito parecida com a Destination Moon, mas não era um asteroide. Tá? Já em 1952, um livro, esse não foi filmado ainda, que eu saiba, até onde eu sei, pelo mestre Robert Heinlein, que é o autor de Tropas Estelares, que a gente vai falar também. Nesse livro, Rolling Stones, né, a ideia é uma família de moradores da Lua que compra uma nave usada e vão viajar para o sistema solar. E quando chegam no cinturão de asteroides, eles participam de uma corrida do ouro. Claro que é óbvio que parece muito com aquela figura do Velho Oeste americano, né? E das pessoas indo para o Oeste, ou a coisa mais atual, pegar a família viajar num trailer, né? E a ideia é que vai acontecer muito em ficção científica é tentar passar coisas do nosso dia a dia para uma realidade espacial. Nesse caso, o cinturão de asteroides é citado como um lugar de mineração. É uma das coisas que os asteroides vão aparecer, ou como uma ameaça, como a gente viu na história anterior, ou como uma fonte de riqueza. Esse autor, não sei se vocês conhecem Paul French, mais conhecido como Isaac Asimov, criou, além dos robôs que ele fez tanto sucesso, né, o Eu, Robô e vai por aí afora, as leis da robótica, inclusive Isaac Asimov faria esse ano 200 anos, né? Ele fez Fundação, que é outra obra incrível também, mas antes dessas obras ele fez muito o que a gente chama de Space Opera. O que é uma Space Opera? Space Opera é uma história de ficção científica muito aventuresca, muito glamurosa, onde o herói viaja de um lugar para o outro, enfrenta grandes desafios. Esse termo Space Opera às vezes é usado de forma pejorativa, tá? É baseado no chamadas soap operas, as óperas de sabão. Eram as primeiras novelas que passavam de tarde na década de 50 nos Estados Unidos, que era voltado para as donas de casa. E por isso elas eram patrocinadas por sabão em pó. A ideia de que as mulheres estavam ali em casa, cuidando dos seus afazeres e assistiam. As space operas vieram voltadas para o público infanto-juvenil, mais juvenil, né? E por ser também uma coisa muito mais dramática, mais, vamos dizer assim, cartunesca ou pitoresca, né? Então ela recebeu esse nome de Space Opera. Então, um brinco também que é ópera porque quase todo mundo fala gritando nessas histórias. E o Space Opera do Asimov era o Luke Star. Qualquer semelhança com o Luke Skywalker não é mera coincidência, né? E ele enfrenta piratas nos asteroides. Então, uma outra ideia que os asteroides vão aparecer é de que é uma região onde você pode se esconder malfeitores, né? E isso parece muito, novamente, com as questões de navegação. Você tem as ilhas do Caribe, por exemplo, onde ficavam os piratas escondidos, né? E como tinha muitas ilhazinhas pequenas, eles poderiam criar bases nessas ilhas pequenas e atacar os comboios de navios. E a ideia foi aproveitada na ficção científica ad nauseam, né? Várias vezes. Outra obra do nosso famoso Robert Heinlein, que talvez a maior obra dele, mais famosa, é Starship Troopers, Tropas Estelares. E essa cena que aparece no filme, no livro também, é quando os insetos, né, que vão lutar contra a Terra, né, são os inimigos da Terra, né, arremessam asteroides contra a Terra. O único problema desse filme, no livro é exatamente assim, é que o planeta dos insetos, né, que chamavam dos besouros, dos bugs, né, é que eles estavam do outro lado da galáxia. Como é que você manda um asteroide do outro lado da galáxia? É que não tem como, né? Mas aí, liberdade poética ou tem alguma desculpa que não ficou claro no filme. E o asteroide é jogado contra Buenos Aires e Buenos Aires é destruído. E a nave que descobriu isso não consegue comunicar porque ela perde a torre de comunicação tentando desviar do asteroide. Do tipo, olha, tem um asteroide lá fora, mas, poxa, um asteroide é uma coisa enorme, gigantesca. Né? Como é que você colide, não percebe o asteroide antes de bater nele? Isso é coisa da ficção científica. Novamente, os perigos para a navegação e a colisão, as duas coisas juntas. Né?
Outra coisa interessante sobre os asteroides também que foram usados é como refúgio, né, para malfeitores, né? Em 1964, na revista X-Men, o nosso vilão querido Magneto, ele usa um asteroide que ele chama de asteroide M. Quem conhece o X-Men, se você não conhece, poxa, que pena, você não é um nerd. Ele controla os campos magnéticos e os metais. Então, para ele, habitar um corpo celeste feito de metal é a melhor coisa de todas. Né? Ele pode controlar totalmente o asteroide. Mas uma coisa interessante que a gente pode chamar para a realidade é que realmente existe essa classificação. Asteroides do tipo M. Geralmente a gente pensa em asteroides, pensa em rochas, silício, né? Rochas. Mas não é o tipo mais comum de asteroides. Os asteroides geralmente são recobertos de carbono, e aquele lá, o Bennu, é um asteroide carbonáceo, ou seja, para que a gente só consegue identificar a superfície do asteroide pela luz que ele emite, pela espectroscopia. A gente pode ter uma ideia, especular sobre a composição interior dele. Como a gente consegue determinar a massa, isso consegue geralmente através de métodos de mecânica celeste. Então, se você tem uma leitura da superfície através do espectro, que te identifica o material que recobre ele, e tem uma massa, você tem uma ideia de a composição do asteroide. Tá? E, em cima disso, os asteroides geralmente se dividem principalmente de carbonáceos, asteroides cobertos de substâncias baseadas em carbono, escuros, quase cobertos de carbono, vamos dizer assim. Depois viriam os asteroides rochosos, baseados em silício, silicato, oxigênio, silício, e uma minoria menor, uma quantidade menor de asteroides metálicos, que têm predominantemente ferro e níquel. Tá? Nesse caso, essa história do X-Men, né, do Magneto, ele usa um asteroide feito de metal. Algumas histórias falam que ele recolheu o lixo espacial para fazer o asteroide, outros dizem que ele desviou um asteroide metálico para poder usar como base, que ele acabou aparelhando. Né? Vou confessar a vocês, eu sou fã de Jornada nas Estrelas, então alguns exemplos de Jornada nas Estrelas vão aparecer com frequência, porque é a maior space opera de todas. Lembrando que algumas pessoas usam o termo space opera como uma coisa pejorativa, não é o caso. Eu acho que existem space operas de menor valor e as grandes space operas, como Star Wars, Star Trek, né, algumas outras. Né? Galáctica Jornada de Combate, né, por aí. Esse episódio é um dos episódios mais antigos, inclusive é da primeira temporada do Jornada nas Estrelas original, né? De 68, chamada Síndrome de Paraíso. É a ideia de que a Enterprise encontra um asteroide em rota de colisão com o planeta e ele tenta, de todas as suas maneiras, desviar ou destruir o asteroide e não consegue. E no planeta tem um mecanismo alienígena que protege o planeta desses impactos, mas que não consegue funcionar. Tem uma história muito interessante sobre que o planeta era habitado por indígenas terrestres, especificamente indígenas da América, né, que teriam sido levados para lá por uma raça há muitos anos atrás, muitos séculos atrás. Mas o que mais me incomoda nessa história é que a Enterprise ela tem energia baseada em antimatéria. Os phasers, as armas, são armas poderosíssimas. Não consegui destruir um asteroide, poxa, me decepcionou um pouco. Eles tiveram que inventar alguma desculpa, porque esse material teria que ser um material muito poderoso para não resistir. Inclusive, gastar para pegar um pouquinho de antimatéria e jogar lá. Matéria com antimatéria, acabou, né? Energia pra caramba. Mas, para que a história aconteça, o asteroide é uma ameaça de colisão. Outro episódio, olha só, agora achei interessante. Vejam, esse aqui foi em novembro de 68. Mês que vem, né, os episódios de Star Trek eram mensais, no outro mês lá está novamente a Enterprise enfrentando um asteroide. E também está em rota de colisão. A diferença aqui é que ele está em rota de colisão um planeta da Federação, né, e que eles vão tentar destruir o asteroide. Eles têm condições de destruir, mas quando eles vão examinar o asteroide, descobrem que o asteroide, na verdade, é uma nave espacial disfarçada. É uma nave geracional. O que é uma nave geracional? Uma nave muito grande, autossuficiente, que tem uma população inteira ali dentro. A nave não se move tão rápido quanto a Enterprise, então ela vai para um certo destino e, ao longo do tempo, a tripulação vai sendo renovada.
geração após geração. O título é esse enorme que está aqui embaixo, né? Do tipo, a Terra, nosso mundo é oco e eu toquei o céu. A ideia é que essa nave geracional, as pessoas passaram tanto tempo ali dentro que simplesmente se esqueceram do propósito original da nave. Era um mundo fechado e eles julgavam que o mundo era todo aquele ali. Então tem toda uma discussão sobre geocentrismo, sobre crenças limitantes, sobre domínio religioso e a questão de cosmovisão. É um episódio muito legal, ousado para a época dele, porque a Jornada nas Estrelas foi bem ousado para a sua época, mas evitava muito tocar assuntos de caráter religioso, de forma direta. Esse episódio vale a pena ser assistido. Em 72, o famoso autor de ficção científica Arthur C. Clarke, que foi um dos que trabalhou no roteiro de 2001, no Odisseia no Espaço, escreveu um livro chamado Encontro com Rama. Logo no início do livro, ele fala de um asteroide que atingiu o norte da Itália e destruiu 3 cidades. Isso no futuro, né? A ideia é que, depois de um acontecimento desse, a humanidade teria desenvolvido mundialmente uma guarda espacial que se preocuparia de desviar corpos, mapear e desviar corpos que poderiam estar em rota de colisão com a Terra. Tá? Nessa história, então, eles criam essa guarda espacial, que hoje em dia já existe, não nos moldes aventurísticos, especial-operísticos, mas já tem gente tentando, cogitando essa possibilidade de impacto. Na história, eles encontram um objeto vindo de muito longe, de fora do sistema solar, de formato oblongo, e que descobrem que, na verdade, é uma nave espacial. Há pouco tempo, um asteroide que passou aqui na Terra e que chamou a atenção das pessoas. Né? Em Star Trek também, outro uso dos asteroides seriam para bases espaciais. Né? Depois que Star Trek original, depois de 3 temporadas, eu cogitava fazer uma segunda fase, em 78, mas que não foi para frente. E a ideia é que a base da Enterprise seria um asteroide. O asteroide que eu falei para vocês que passou há pouco tempo, em 2017, tem esse nome difícil de pronunciar, eu acho que é polinésio ou haitiano, ou Muamua. É um corpo oblongo vindo de fora do sistema solar. E muita gente cogitou, então, essa possibilidade dele ser uma nave extraterrestre. Aqui é a imagem baseada no livro, né? E hoje em dia o pessoal já não tem mais essa... Mas por causa do formato, por causa de ter vindo de fora do sistema solar. Não é classificado exatamente como um asteroide, tem uma classificação toda especial para eles. Tá? Inclusive, tem gente que acredita que ele seria, na verdade, poderia ser considerado um cometa em vez de um asteroide. Toda uma discussão em torno disso. Em 1979, plena Guerra Fria, a ideia de um asteroide Orpheus, que mais tarde, quando o filme foi feito, não existia nenhum asteroide com esse nome, mais tarde deram o nome, ele antecipou, estaria indo em rota de colisão com a Terra. E a ideia de usar armamentos nucleares para combater. Isso foi uma ideia que realmente surgiu em 68, por um grupo de alunos do MIT, um projeto chamado Icarus, que era a ideia, se um dia alguém encontrasse um asteroide com rota de colisão com a Terra, o que fazer? E a ideia era usar artefatos nucleares. Como se estava em plena Guerra Fria, a ideia é que se tinha que, tanto russos quanto americanos tinham bombas nucleares, mísseis nucleares no espaço. Na história, que é um filme, inclusive, com grandes expoentes do cinema da época, né? Martin Landau, né? O próprio Sean Connery, o nosso 007, né? E a ideia da história toda é que eles tentando combater esse asteroide gigantesco com um armamento nuclear. É um filme extremamente datado, principalmente quando mostra a nave que descobre o asteroide, mas essas estações espaciais com mísseis são realmente impactantes, né? Bem feitas. Apesar de que os mísseis pareciam muito mísseis terrestres, o míssil espacial não precisaria ter todo esse artefato, toda essa aerodinâmica que aparece. É só uma questão estética. Então, a ideia de usar artefatos nucleares para evitar impactos. Star Trek, novamente,
Agora, em 79, estou botando as coisas mais ou menos cronologicamente, e quando o Star Trek vai para o cinema, o asteroide aparece como um obstáculo à navegação, fazendo um papel secundário. Quando eles vão enfrentar uma nuvem alienígena que ameaça a Terra, e quando eles saem voando, né, em velocidade de dobra, um asteroide é puxado para dentro desse espaço, eles acabam entrando dentro de um buraco de minhoca, e esse asteroide entra ali dentro, servindo como obstáculo à navegação, que é uma das coisas que acontece com frequência no científica. Em 80, vem o famoso Star Wars e a ideia de um cinturão de asteroides, como um monte de cascalho, né? Que é uma ideia reincidente da ficção científica. Infelizmente, às vezes a gente até usa isso em divulgação científica. A gente não consegue escapar muito dessa imagem do monte de cascalhos, né? Então tá lá aquela nave que é o ferro velho, que é a Millennium Falcon, né? Uma nave que é remendada com fita durex, enfrentando um cinturão de asteroides, navegando como se fosse um alucinado. Mais tarde, quando fizeram as prequel, né, as histórias anteriores, chamado Ataque dos Clones, o Obi-Wan Kenobi, ele, que é um dos grandes heróis da história, vai ter uma luta também no campo desses assim, de cascalhos assim também, mas não era um cinturão de asteroides. Era um anel planetário que realmente pareceria com isso, um anel planetário. Claro que a gente tem que dar um desconto que esse cinturão de asteroides que a gente está vendo aqui é um cinturão de asteroides num mundo distante, numa outra situação. O nosso cinturão de asteroides não é assim. Pode ser que em alguma condição, que eu não consigo imaginar qual, poderia ter um campo de asteroides tão denso quanto esse. O interessante aqui é a aventura. É o herói navegando através de rochedos, como acontece desde a Ilíada, né? Contando a história dos grandes navegantes atravessando rochedos que podiam afundar sua nave. Né? Esse livro, Ender's Game, que virou um filme, é interessante que ele usa um asteroide conhecido, o Eros, 433 Eros, para a base de uma alienígena também insetoides. Muito interessante. O filme eles não mencionam o asteroide. Tá? É um space opera muito bom, eu gosto demais de Ender's Game. O filme não fala muito, não toca no asteroide, o livro toca. Né? E é usado como uma base espacial. Então, a ideia é de usar asteroides como bases espaciais. Né? Interessante aqui, novamente, não foi só Star Wars que usou a ideia de cascalhos espaciais, cinturões de asteroides amontoados. Star Trek TNG, né, The New Generation, em 89, eles encontram uma nave perdida num campo de asteroides, e o campo de asteroides é sempre um obstáculo à navegação. Tá? Outro episódio em que a nave destrói um asteroide protegendo o planeta. Né? Usando aí é legal, ela usa os seus torpedos fotônicos e não há asteroide que resista. Né? A outra nave lá teve que gastar todos os seus phasers e não conseguiu fazer nada. A história aqui, na verdade, esse episódio, Cost of Living, não tem muita importância o asteroide em si. Ele aparece no início e ele produz uma parte da trama. A trama lida mais com o dia a dia dos personagens. Os asteroides ali vão aparecer como um elemento da história bem interessante até, que vai colocar a nave em risco, eu não vou dar spoiler, né? E vai ter uma outra discussão, inclusive, sobre campos de asteroides e sobre vida em asteroides também. Mas essa é só a pista que eu vou dar. Em 1993, o nosso Arthur Clarke, né, o que escreveu lá Encontro com Rama, escreve um livro chamado O Martelo de Deus. Inclusive, os asteroides são chamados de Martelo de Deus ou Martelo do Demônio em várias ficções científicas. Esse do Clarke, a ideia é que uma nave enviada para destruir um asteroide chamado Kali, que é a deusa mortal indiana, né, e que vai tentar detonar ele com um explosivo nuclear. Né, a ideia é de usar o arsenal nuclear para a finalidade pacífica, para proteger a Terra. A ideia foi usada no filme Impacto Profundo, só que no filme eles trocaram o asteroide por um cometa. Tá? Novamente, então, a Enterprise diante de um cinturão de asteroides amontoado, o episódio Pegasus, né? A nave Enterprise
né, aqui a Enterprise D, né, aquela primeira lá era A, ele entra dentro de um asteroide e está lá combatendo seus vilões de sempre, que são os Romulanos. Os Klingons nessa época já estão em paz com a Federação Star Trek. Uma série de TV chamada Asteroide é bem ruimzinha, eu vou reconhecer a vocês, mas é interessante que ela usa um asteroide que também existe, o Eros, que aparece com alguma frequência dentro da ficção científica, porque ele passa relativamente perto da Terra. É uma série televisiva bem anos 90 mesmo, mas, sabe, uma série dessas catástrofe, né? Filme catástrofe, né? Eu chamo de filme tragédia. Mas que fala bastante disso. E no final eles conseguem destruir o asteroide usando uma arma da Guerra Fria. Não da Guerra Fria, minto. Isso já não era a Guerra Fria. É do projeto Guerra nas Estrelas do presidente Bush, né? O pai e o filho, os dois, não lembro. Armagedon é o filme que concorreu com um Impacto Profundo no mesmo ano, os dois, 98, falando do mesmo tema, impactos espaciais que poderiam ameaçar a vida na Terra. Essa imagem aqui, no início, aqui no caso do asteroide, que é o asteroide, um dos fragmentos atinge Paris. Aqui é uma visão, aqui é a Torre Eiffel, e aqui é uma visão a partir da Catedral de Notre Dame, as gárgulas aqui, ó, né? Quem viu o fundo de Notre Dame sabe do que ele está falando. Né? E a ideia é de que uma ameaça, uma grande cidade, uma região urbana ser destruída, e no caso, o filme, eles vão explodir uma bomba dentro do asteroide. É um asteroide metálico. E a dificuldade que eles criam para explodir uma bomba no asteroide é uma coisa muito para aumentar mesmo o heroísmo da coisa. Porque eu acho que a gente já hoje em dia desenvolvendo ideias de desviar asteroides que não precisariam desse exagero todo, que é explodir uma bomba dentro de um asteroide. Em Star Trek mais recente, Enterprise, nós vamos ver nesse episódio Furtamente Som, 2001, naves espaciais piratas vidas em asteroides, desde que os temas são reincidentes. Esse aqui não é exatamente um asteroide, mas eu queria colocar alguma coisa japonesa, tá? Um corpo que é uma nave espacial gigante, parecida com aquela que eu mencionei lá do Star Trek, né? Geracional também, construída a partir de restos da Terra. Um material que lembra um asteroide, fragmentos do planeta Terra que teria sido destruído. Chama-se Cavaleiros de Sidônia, é um desenho muito legal, um anime muito legal. Começou como mangá em 2004, perdão, em 2009, e se transformou em anime em 2014. Estamos chegando perto do final, mais perto dos nossos dias. Não vou citar todos os filmes, claro, mas alguns que me chamaram a atenção, especialmente. Tem uma série de 2015 chamada The Expanse, que é a exploração do sistema solar, né? E que o sistema solar estaria quase todo explorado e os asteroides seriam fonte de mineração. Você teria uma república terrestre, uma república marciana, e os asteroides ali no meio, como um povo dos asteroides seriam chamados de Belters. Belt é cinturão em inglês, né? E morariam no asteroide principal, que é o Ceres, que é o maior de todos, que aumentariam a rotação dele para produzir gravidade artificial. Muito interessante. É uma série bem realista, não tem dobra espacial, não tem teletransporte, gravidade artificial, e é bem legal a recriação. Tem toda uma discussão política, que está baseada num livro de 2011, chamado O Leviatã Acorda, Leviatã Awakes. Eu aconselho a seguirem essa série, e fala bastante, é uma das séries mais recentes que fala melhor sobre asteroides, pelo menos do meu ponto de vista. Gostaria de mencionar também um desenho animado, só para mencionar que não é só filmes para adultos que tem asteroides, né? A série Thunder Go, né, que é o salvamento internacional, que no meu tempo era muito falado, né? Tem um episódio que se passa no asteroide Lutetia, aquele que eu mostrei lá no início para vocês. O asteroide estava sendo minerado e a mineração deu errado. A ideia é que alguns asteroides teriam bolsões de gás no seu interior. E esse asteroide, aparentemente, a bolsão de gás explodiu, de alguma forma que eu não entendi muito bem qual era o gás que estava ali presente, e uma nave é enviada para salvar, que é o Thunderbird 3. Só que, como o asteroide já estava muito próximo do seu periélio, o seu ponto mais próximo do Sol, ele vai sofrer um probleminha, ele vai precisar de uma coisa que a gente chama de slingshot em mecânica celeste,
que é a famosa manobra estilingue, usar a gravidade de um ácido para poder mudar a sua trajetória. Já estou chegando perto do final. Tem uma série chamada Saúde, 2017. Já tentei 2 vezes assistir essa série, não passei muito do primeiro episódio. A premissa dele é que se descobre um pouco em rota de colisão da Terra, né, e é um estudante do MIT, olha o MIT de novo aí, né, prevê, de uma maneira evidente, que haveria essa colisão, e a costa leste dos Estados Unidos, que para os americanos é o centro do mundo, né, seria destruído. Então, tem toda uma história política em torno. Eu estou tentando ver de novo essa série. O primeiro episódio não me convenceu um pouco pelos personagens e pelos atores. Os personagens não me convenceram. Não sei se é um problema que eu tive com os atores, com a interpretação deles, ou com a própria formação dos personagens. Mas é um grande... o garoto, né, o estudante, um magnata tipo um Elon Musk da vida, e o governo americano, todo mundo tentando, de alguma maneira, salvar a humanidade. A quantidade de space operas e ficção científica que tem asteroides, ou como personagem principal, ou como um componente de cenário, é muito grande. A famosa série Twilight Zone, que aqui ficou conhecido como a Zona do Crepúsculo, tem Outer Limits, que aqui ficou conhecido como Quinta Dimensão, né? Tem um episódio específico sobre asteroides. Geralmente os asteroides nesse mundo aqui são pequenos mundinhos em que as pessoas vão morar e tem a gravidade igual a nossa, a atmosfera. São pequenos mundos, são mundinhos, são planetinhas, né? Não a visão de asteroides que a gente tem hoje em dia, na época dos filmes preto e branco. A famosa série Perdido no Espaço, ocasionalmente mencionava asteroides. A refilmagem, né? A nova versão de Perdido no Espaço, feita recentemente, que eu aconselho, uma série, é muito melhor do que a original, né? Também fala de asteroides. A famosa Babylon 5, que é um space opera magnífico também, fala muito de asteroides, geralmente como ambiente. A Battlestar Galactica, né? Também tem, 2004. E, para mencionar outros filmes que não são exatamente ficção científica, a gente gostaria de mencionar também que o asteroide geralmente aparece como ou com uma aventura, né? No caso que foi um dos primeiros obras de literatura que fala sobre asteroide, foi o Pequeno Príncipe, em 1943, que ele vai de um asteroide para outro viajando com pássaros, né? É uma coisa mais poética e tal, mas os asteroides, inclusive, são mencionados como objetos astronômicos. Tem esse filme que eu ainda não consegui assistir, mas que é interessante, que é um impacto de asteroide que ameaça a vida da Terra. Enquanto isso, vai falando sobre aspectos humanos, né, de duas irmãs. O desenho animado Idade do Gelo, esse é um deles, né? Tem vários deles. Um deles fala sobre uma colisão do asteroide que extinguia não só os dinossauros, que nessa época já não tem dinossauros, né, no próprio desenho, e tem toda uma fantasia de que eles vão enfrentar esse perigo espacial. Tem esse filme que eu acho muito interessante, que é a mistura de comédia com drama, né, com o famoso Steve Carell, né, e procura seu amigo para o fim do mundo. Todo mundo sabe que o corpo vai colidir e a sociedade, né, meio que se fragmenta em torno disso. Então a ideia, a ameaça desses três aqui, né, são ameaças vindas do espaço, né? Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou abrir espaço para perguntas, né? E a ideia é de que realmente esses asteroides continuam habitando o nosso imaginário, né? Então, por muito tempo, acho que isso ainda vai acontecer. Ok, gente, era isso aí. Eu abri espaço agora para as perguntas. Eu corri muito, desculpem, e é muita coisa para ver, mas eu queria dar um grande panorama pincelando objetos, obras marcantes e ideias marcantes. Ok? Ok, Nelton. Por enquanto, só tem uma colocação aqui feita pelo Gabriel. Se você comentaria a respeito do Mochileiro das Galáxias. Né? Se você eu já ouvi falar nesse filme várias vezes, mas eu mesmo nunca vi, não. O bacana do Mochileiro é o livro, né? São vários livros, são uma trilogia de 5 livros. E o filme... Mas eles não tocam muito em asteroide em si, né? O asteroide em si não é um objeto muito necessário. Eles falam de buraco negro, falam de estrelas duplas e tal, mas asteroide, eu não me lembro
ter um assunto muito marcante em asteroide. Talvez são muitas histórias encaixadas. O Mochileiro das Galáxias primeiro que é uma grande sátira, né? Um dos caras, o autor, o Douglas Adams, que inclusive foi um dos roteiristas do pessoal do Monty Python, né? Ele faz um deboche o tempo todo da ficção científica. Ele debocha do gênero space opera o tempo todo e aproveita para falar de muitas coisas, né? Eu não mencionei, por exemplo, o outro que vai na mesma linha do mochileiro, que é o Doctor Who, que também menciona asteroide ocasionalmente. Eu não mencionei o Doctor Who. É uma falha aqui, né? Que também o Douglas Adams também é roteirista, né, do Doctor Who. É um humor inglês, né? Um humor muito característico, muito particular, né? E o Mochileiro, eu não me lembro de nenhuma parte assim, mais marcante com o asteroide. Deve ter. Eu posso ter esquecido alguma parte. Mas não marca tanto a questão do asteroide no Mochileiro. O Mochileiro eles viajam para o espaço todo, por vários astros diferentes, com naves e tal, mas não me lembro do enfoque em asteroides. Se o colega que mencionou... Eu não sei se ele está por aí ainda, mas talvez pelo fato de você ter relatado, ter mencionado várias obras de ficção, então ele lembrou dessa, né? Então não necessariamente tivesse uma associação com asteroide. O Mochileiro é um ícone da ficção científica, que é uma vertente de sátira, né? de paródia. Né? O Mochileiro é muito bom, muito bom. Eu acho que aconselho todo universitário da área de exatas devia ler o Mochileiro para relaxar um pouquinho. Porque, afinal de contas, a resposta de todos os problemas é 42. Quem leu o Mochileiro sabe por quê. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque uma boa parte dos participantes hoje aqui é de licenciandos. Então, o pessoal de biologia, que dá aula para o ensino fundamental, e seria interessante que eles tivessem, digamos, mais ferramentas para apresentar o ensino de física para os estudantes, rapaziada nova, né? Então, eu queria saber, nesse sentido, a utilização da ficção científica como uma ferramenta para apresentar conceitos de física em termos de ensino básico. Quais são as coisas mais fundamentais da física? Você teria, porque você citou tantas obras, você teria assim, uns 3 filmes ou um livro que você achasse mais representativo para que isso fosse utilizado no dia a dia, dentro da sala de aula? Na sala de aula, o primeiro problema que um professor de física que quiser usar a literatura de ficção científica vai enfrentar é a dificuldade dos alunos de ler, né? Apesar que depois do fenômeno Harry Potter, muita juventude começou a ler bastante, né? Você lê muito, né? Inclusive tem um fenômeno chamado booktubers, né? São geralmente jovens que vão comentar livros no YouTube, né? Chamados booktubers, né? Então, se você puder juntar então um professor de português para lançar a leitura, eu poderia aconselhar alguns livros. Poderia ser livros do Clarke, né? Que um deles é o Clarke, são contos curtos, isso é bacana porque são contos curtos. Todos eles estão baseados em ciência, né? Tem um, por exemplo, sensacional que é ótimo para a gente entender. Tem alguém com o microfone aberto. Júlio, o teu microfone está ligado. Desculpe. Tudo bem, valeu. Valeu, obrigado. O Vento Solar é um livro antigo, né? Mas que são contos curtos e tem vários episódios que tratam de questões assim específicas, gravitação, radiação eletromagnética, e você geralmente tem uma situação qualquer em que o personagem usa a ciência para sair, né, bem. Filmes. A série Perdido no Espaço, recentemente, foi uma das séries em que eu vi mais ciência real sendo usada. Muito bem.
Do tipo, os personagens estão numa situação complicadíssima e eles vão lembrar de química para resolver o problema deles. Tem a situação, por exemplo, eles caem num planeta gelado, uma das meninas lá, logo nos primeiros episódios, não spoiler, ela cai num negócio de água gelada, está começando a congelar, está com um traje espacial, e eles usam, um deles lembra, peraí, nós temos um gás explosivo que chama magnésio, que é um material que é incandescente quando em contato com a água. E eles usam isso. Pô, eu achei sensacional. A personagem principal da história é uma cientista, que é a comandante da expedição, não é da família Robson original, né? O líder era o pai. Né? Mas nessa nova família Robson, as mulheres se emanciparam. Quem manda é a mãe é fera. E ela é uma cientista. Ela resolve os problemas usando ciência. Isso é sensacional. Ela começa a observar as coisas no planeta em que ela cai e ela começa a se questionar o que está acontecendo, o que pode acontecer, usando a ciência. Então, está aí, por exemplo, Perdidos no Espaço, a nova, né? A antiga é para criança mesmo. Né? Filmes, né? Então, você tem filmes de ficção científica de várias áreas. Sobre asteroides especificamente, não tem muita coisa, não. Eu poderia citar outros livros de ficção científica e outros filmes para outros temas. De ficção científica, por exemplo, na área de biologia, que nem é a nossa área de física, tem um filme chamado Gattaca. É sensacional. Não sei se pronuncia Gattaca ou Gattaca. É sensacional para falar sobre DNA. Né? Sobre astronomia, os livros do Asimov, os livros do Clarke. Júlio Verne tem muita coisa boa também. São livros que são... Júlio Verne já caiu em domínio público, né? Então você encontra esses livros traduzidos em português de graça na internet. Fácil, muito fácil. O Clarke ainda não caiu em domínio público, é bem mais fácil de achar. Ele tem um livro chamado Sonda do Tempo, em que ele faz uma coletânea de contos baseados em princípios científicos. Então, ele tem um conto sobre cibernética, ele tem um conto sobre vários assuntos, sabe? Gravidade e tudo mais. Então, o Clarke é um bom escritor do ponto de vista didático-pedagógico. A ficção científica tem dois grandes vertentes. Assim. Você tem a chamada ficção científica hard, que é mais voltada para as ciências exatas, e o personagem principal da história acaba sendo a ciência. E você tem a ficção científica soft, que é voltada para as ciências humanas. Então, você vai discutir política, sociologia, arte, metafísica, né? Então, que nessas linhas, geralmente não está muito preocupado com o desenvolvimento tecnológico. Outras linhas hard já vai... Então, você tem vários possíveis, vários amplos usos da ficção científica, não só nas ciências exatas, chamadas ciências duras, mas nas ciências mais suaves também. Por exemplo, um livro recente, muito interessante, que virou filme, é Perdido em Marte. O título em inglês original é The Martian. Ali você tem uma ciência, ficção científica hard. Muita física, muita tecnologia que pode existir. Muito realista. Muito realista. Tá? Acho que... Bom, tem outros filmes, mas... A Luísa havia perguntado a respeito da série, então creio que é Perdidos no Espaço, como já responderam aí, então creio que está tudo bem. Luísa, se não tiver, pode abrir o microfone aí e me corrija. Tá? A Expanse também é uma série muito boa que eu mencionei, falando sobre asteroides e sobre viagens espaciais. Expanse. Se eu não me engano, ela está no Netflix. Ela veio da Amazon, da National Geographic. Passou, não sei se ela está ainda na Netflix. Não é difícil hoje em dia, todo mundo é muito fácil. A Expanse ela é legal porque ela é realista. As naves espaciais aceleram e tem que pagar por causa dessa aceleração. Os astronautas sofrem a aceleração, não tem que nem Jornada nas Estrelas, se você está viajando quase a velocidade da luz, está lá tomando café. Não é assim, né? É boa, né? Não. Na Expanse tem que fazer todo um preparo, todo um produto e tal, uma coisa... Né? As pessoas que nascem nos asteroides têm um corpo diferente das pessoas que moram na Terra, as pessoas que moram na Terra têm um corpo diferente, a gravidade influencia em cada um deles, né?
Eles mineram água no espaço a partir dos asteroides. Hoje em dia a gente sabe que os asteroides têm muita água, tem muitos asteroides que têm água, né? Eles podem tirar a água das rochas, né? Literalmente tirar água de pedra. Né? Então tem a série Act Expanse, Perdido no Espaço, acho que as duas são na Netflix, eu não estou ganhando nada para falar isso não. Mas tem séries... Então, Netflix está mais aí. Mas a Jornada nas Estrelas, em termos de ciência, ela usa muito, porque viaja muito. Talvez a mais próxima de uma ciência atual seria a Enterprise, que é uma das últimas... A Jornada nas Estrelas tem, pelo menos, 10 subsets, né? Spin-offs, né? Então, a ciência lá é uma ciência mais especulativa, tá? E a discussão maior é mais ética, né? As discussões éticas são muito boas em vários episódios. Agora, a parte mais de ciência mesmo, a Jornada nas Estrelas já não é tão boa, como o Star Wars é menos ainda, né? Uhum. Ciência no Star Wars é puramente uma maquiagem. Mas Expanse é muito bom, você tem Perdido no Espaço também é muito bom. Tem uma série que saiu recentemente agora, tá lançando aí, a primeira temporada acabou, terminei ela semana passada, que é The Way. Não, A Way, que é a história de uma tripulação indo para Marte. Tem muita coisa legal na história. Eu não gostei muito da parte humana, porque botaram uns caras muito doidos para pilotar uma missão dessa. Uma missão dessa exigiria pessoas com sangue de barata, sabe? Aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que você chega para ela, comandante, a nave está despressurizando, bota o capacete, sabe? Sem alterar a voz, sem space opera. Esses aí não, eram muito nervosinhos, muito, sabe? E, tipo assim, tem que... Estou dando uns spoilers, né? Mas tem uma hora lá que um momento que o painel solar não funciona, é o fim do mundo, né? Como assim o fim do mundo, cara? Numa nave espacial tem um sistema de energia só, é redundante. Tudo que em astronáutica é redundante, e na nave dos caras não tinha, é o fim do mundo. Então, realmente é um pouco decepcionante, mas, no geral, ela é bacana para você pensar nos problemas. Por exemplo, tem uma coisa interessante no início da série, os personagens conversam com as pessoas em terra por celular. Tem uma central de celular na nave deles, tudo bem, o sinal vai virar de alguma forma o sinal do celular, tudo bem, isso não é problema. O problema é que eu falei, até quando eles vão conversar com o celular? Porque a distância vai aumentando e o tempo do sinal para ir e voltar vai dar um delay daquele do tipo, oi, né? Então, depois do tempo, eles param de usar o celular e começam a trocar e-mails, coisa do passado. Né? Quem usa e-mail, garotada hoje em dia usa e-mail, não usa, né? Mas tem que ser, porque por causa da distância, o tempo que demora o sinal para ir e voltar. Coisas óbvias da física que às vezes as pessoas ignoram. Em Jornada nas Estrelas não tem isso. O cara liga para a Terra, ele está lá na beirada da galáxia, ele liga-me com a federação e fala lá como não é assim, né? Agora, uma coisa, porque eu estava digitando na hora, a primeira obra que você falou foi Vento Solar, é um livro de contos, é isso? Do Arthur Clarke. Do Arthur Clarke eu recomendo Vento Solar, Vento Solar e Sombra do Tempo. Tá, beleza. Agora, outra coisa, Michel colocou aqui, a minha dúvida não é técnica e seria mais uma curiosidade. Sabe, dizer se nesses filmes citados, ou de uma forma geral, ao escreverem roteiro, se tem alguém de físico, especialistas na área, tipo para consultoria, coisa desse tipo. Em alguns filmes, o pessoal tem essa preocupação de ter um cientista como consultor. Algumas séries, alguns filmes têm. Outros não estão nem aí. Tá? Alguns escritores de ficção científica também são cientistas. No caso tanto o Arthur Clarke como o Asimov, que são os dois grandes famosos, os dois são cientistas. Né? O Asimov é bioquímico e o Clarke é engenheiro de telecomunicações. Do Perdido em Marte, o escritor é engenheiro, não lembro se é engenheiro aeroespacial, acho que é engenheiro aeroespacial. Ele já tem um conteúdo. Mas, como eu falei para vocês, numa ficção científica hard, isso pesa muito. Uma ficção científica soft não é tão importante.
Os dois grandes pais da ficção científica, depois da grande mãe, que é a ficção científica, a primeira obra de ficção científica foi escrita por uma mulher, Mary Shelley, que é Prometeu Moderno, Frankenstein, Prometeu Moderno. Depois eram Júlio Verne e o H.G. Wells. O Júlio Verne era um cara de ficção científica hard. Ele era muito didático. Inclusive, as obras do Júlio Verne são interessantes para aprender ciência, geografia, tá? Mecânica. Tá? Aparece muita coisa legal nas obras do Júlio Verne que estão em domínio público. O H.G. Wells já é um cara que não tinha aí para a ciência que existia na época. A ciência dele é ficção científica porque ele usa a linguagem científica. Mas, por exemplo, uma das grandes obras dele, que é A Máquina do Tempo, não tem princípio científico que nos deu uma máquina do tempo. A ideia dele de viajar no tempo, que ele cria uma máquina, por que a história de viagem do tempo dele é diferente das outras obras de história de viagem do tempo anteriores? É que as viagens no tempo anteriores eram baseadas em mágica, o cara toma uma poção, o cara sofre uma queda, ele dorme embaixo de uma árvore. Não tem nenhuma ligação científico-tecnológica. No caso do H.G. Wells, não, ele cria uma máquina e ele está fazendo isso dentro de um contexto da Revolução Industrial, que aconteceu tanto na Inglaterra como na França. Por isso que os dois escritores de ficção científica são um inglês e outro francês, né? E ele viaja no tempo, mas a viagem dele é só uma forma dele, é uma maneira dele falar sobre o que ele quer falar mesmo. Ele quer falar sobre a evolução da sociedade dividida em classes sociais. Ele é um socialista flaviano. Né? O que é um socialista flaviano? É um socialista inglês, né? Que não é para o socialismo mais pesado, mas que ele queria discutir a evolução de uma sociedade dividida em castas. Né? E ele leva isso ao extremo com seus personagens, os Eloy e os Morlocks, que ele vai encontrar no futuro. Então, tudo aquilo da viagem no tempo que ele cria, o propósito final é falar dessa sociedade idealizada e dividida em duas grandes castas que viram quase duas espécies diferentes. Então, Jaime? Oi, pode falar. Não, se lembrar do Carl Sagan e do Kip Thorne, né? Assim, mais geralmente, né? Carl Sagan... O Kip Thorne fez ficção científica? Não, mas ele assessorou o Interestelar. E foi o cara que informou o Carl Sagan no Contato da existência dos buracos de minhoca. Sim, o Contato é um bom livro e foi escrito pelo Carl Sagan, né? Assim. Sim. Acho que é a única obra que ele fez de ficção, que eu me lembro. É a única obra que ele fez de ficção, tanto quanto eu saiba também. Assim. Contato é um filmaço, né? O livro também é bom, mas eu acho que a discussão maior de Contato não é ciência hard também, né? Não é. Ele discute muito a questão sociológica do Contato, a questão política do Contato, a questão religiosa do Contato. Contato é uma obra que tem que ser assistida e depois que terminou o filme, se senta e conversa. Na escola, na igreja, no planetário, na universidade, sabe? Eu já fiz um debate de Contato numa igreja, e a gente conversou sobre a questão religiosa, que é um tema muito tocado do Contato. Contato é sensacional. É uma obra muito boa para discutir quando a questão da influência política na pesquisa científica. Tem muita coisa. É um filmaço, mas não é tanto sobre a ciência hard. Apesar de ter umas coisas bem legais, do tipo, a abertura de Contato é você se afastando da Terra e pegando sinais de rádio. Você vai viajando no tempo, né? Cara, veja, você não assistiu Contato? Poxa, veja, tem que assistir Contato. Você mencionou muito bem, Jaime, Contato é um filmaço de ficção científica. Como foi escrito pelo Carl Sagan, né, tudo é correto do ponto de vista científico, né? Até o que é ficção científica, literalmente, que são os buracos de minhoca, né? Sim. Ali o buraco de minhoca, que é um buraco de minhoca artificial criado pela máquina, é uma solução para um problema do enredo. Né? Poderia ser outra maneira. Mas o sinal que é recebido é uma coisa totalmente
Você recebe o sinal, decodifica o sinal, até chegar ao buraco de minhoca, assim, é muito hard. Sim, é tudo correto. Assim. Muito realista, muito plausível, né? O único salto de especulação científica maior é essa máquina. Isso. E tudo que acontece depois. Agora, o processo de decodificação do sinal é primoroso, porque fala de uma linguagem que é considerada por muitos, talvez a linguagem universal, que é a matemática. Há discussões sobre isso, há muita discussão sobre isso atualmente. Mas seria pelo menos uma linguagem, se não universal, comum a várias espécies pensantes. Sim, sim. E é só uma observação pessoal. Eu assisti primeiro o filme, depois é que eu fui ler o livro, né? Eu acho o livro mais maravilhoso, principalmente pelo desfecho, que eu evidentemente não vou contar aqui. Eu vou contar um segredo. Eu não li o livro, mas eu tenho o livro. Eu comprei esse livro que eu queria ver, porque já me falaram que os livros geralmente são melhores que os filmes, né? Geralmente são. Pouquíssimos filmes de ficção científica, o livro é bom e o filme também, ou eles são, por exemplo, um livro que é muito bom e o filme é muito bom e que eles não são parecidos, é O Caçador de Androids. Blade Runner e Caçador de Androids. São muito diferentes, o livro e o filme. E os dois são maravilhosos. São quase obras separadas, mas são maravilhosos. Mas geralmente acontece, às vezes, o filme ser muito bom e o livro nem tanto, ou o livro... Mas geralmente o livro é melhor do que o filme. É uma coisa comum, né? É uma coisa comum. Aí só uma observaçãozinha também, né? Aqui, inclusive, pode ter a ver com asteroide, meteorito, né? É o Stalker, assim. O livro e o filme são completamente, são bem, quer dizer, tem uma coisa comum, mas aí eu acho que o Tarkovsky foi muito mais além do que o Strugatsky, né? Aliás, os Strugatsky, o Boris e o Arkady Strugatsky, que escreveram o livro, né? Mas voltando só para fechar, era para lembrar o Kip Thorne, tanto no Contato quanto no Interestelar, e o próprio Contato pelo Carl Sagan. Só para fechar o tema, mas eu acho que tem mais perguntas aí. Né? O Júlio apresentou aqui algumas questões. Já que a vida imita a arte, o que poderia fazer um asteroide sair do cinturão e vir em direção à Terra? Primeira questão. E o que existe na realidade para evitar a colisão? Segunda questão. E uma pergunta fora do tema, que ele disse que pode deixar no final, mas já estamos no final. É como estacionar um satélite numa órbita geoestacionária. Então, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Opa! O asteroide, a primeira, então, como que o asteroide sai de lá do cinturão para vir em direção à Terra? No filme Meteoro, que eu mencionei, com o Sean Connery, a solução que eles dão é de um cometa que entra no cinturão do asteroide, bate, fragmenta o asteroide e os pedaços vêm para a Terra. Tá? Então, é um bilhar cósmico. Na verdade, isso não pode acontecer desse jeito. Né? Primeiro que, para dois corpos se encontrarem no espaço, é muito difícil, porque nós temos um espaço vazio enorme e os corpos são muito as distâncias comparadas às distâncias envolvidas. Por exemplo, imagine que a sala onde você está agora seria do tamanho da órbita da Terra. Quantos objetos você encontraria ali? Uns 10, uns 20? 100? Qual o maior tamanho deles? Menor que o cocô da mosca. Então, sabe, como é que um objeto... É como se você pegasse uma ervilha do alto de um prédio e o outro cara do outro prédio pegasse uma ervilha, os dois jogassem e as duas ervilhas se acertassem no meio. O sistema, a colisão é pior do que isso, é mais difícil do que isso. Porque os espaços são muito grandes e os corpos são muito pequenos. O cinturão não é massivo. Então o que pode acontecer, na verdade? Um corpo do cinturão para ir para o sistema solar interior,
não seria uma colisão desse tipo e tal. Uma colisão poderia até ajudar. Na verdade, o que acontece é que são movimentos muito lentos. E o que acontece? Se um desses corpos estivesse movimentando com um período, que demora um tempo para dar a volta, um período que fosse proporcional aos planetas que estão próximos, Marte ou Júpiter, até Saturno influenciaria nisso, você teria um pequeno puxãozinho gravitacional toda vez que esses planetas passassem próximos. Não é assim, isso acontece, tipo assim, 200 anos, um puxãozinho, mais 200 anos, mais um puxãozinho. E isso que a gente chama de ressonância pode tirar um asteroide da sua posição. E o que aconteceu? O que é mais fácil de acontecer? Esse asteroide pode ser sugado, pode ser puxado e se transformar em um satélite de Júpiter. Vários satélites de Júpiter provavelmente foram asteroides no passado. Agora, acontecer o contrário é possível também, mas é mais difícil. Tá? Então, os asteroides que estão no cinturão dificilmente vão mais para dentro. Pode haver colisões? Pode. Porque você tem milhares, dezenas de milhares de asteroides, milhões de anos se movimentando. Por mais vazio que seja, pode acontecer colisões. A gente já identificou que essas colisões existem. Não sei se vocês viram no início o asteroide Bennu, ele tem um formato assim, né? É como se você pegasse duas coisas que colidissem. Ele provavelmente surgiu de um impacto que a gente chama de uma colisão inelástica. Olha só a física aí, né? Os dois asteroides colidiram, meio que fundiram com o calor do impacto e meio que grudaram que nem massinha de modelar. Você tem vários corpos que você vê que na verdade, a gente chama de asteroides duplos. Né? O asteroide Itokawa, que é um asteroide que já pousou uma sonda, a sonda Hayabusa japonesa, ele é um amendoim, né? E no meio, entre os dois glóbulos do amendoim, você percebe que tem uma região que não é rochosa, ela parece um banco de areia. Então, provavelmente, dois corpos que colidiram com baixa velocidade, com uma consistência mais ou menos pastosa, ou derretidos, ou se derreteram no impacto, e esse material meio que se juntou e formou uma coisa com cara de amendoim. Grudado com dois. Né? Então, essas colisões acontecem, a gente sabe disso. Pode acontecer colisões que levem um asteroide para dentro do sistema solar? Pode, mas é muito raro. Existem asteroides que passam mais perto da Terra, são chamados Earth Glaciers, ou eles são rasantes. Esses têm uma chance maior de ter um impacto do que um asteroide lá do cinturão. Tá? Segunda pergunta. O que existe na realidade para evitar essa possível colisão? Na realidade, agora, nada. Projetos já existem alguns que estão sendo desenvolvidos. Ou seja, se amanhã descobrirem que tem um asteroide vindo em direção à Terra, dependendo do tempo que tiver, um pouco esses filmes são meio realistas. Por exemplo, imagina que você é o presidente de uma grande nação. Descobre que daqui a uma semana vai ter um asteroide que vai colidir e você não vai poder fazer nada. O que você vai fazer? Fica na sua. Ou procura saber, quer dizer, fica na sua, não. A gente sabe que os presidentes vão procurar um lugar para se esconder e a população que se dane. Ou bota o capacete sem mudar a voz, né? Bota o capacete sem mudar a entonação da voz. Ou bota um alumínio na cabeça. Não tem muito o que fazer atualmente, mas se tiver... Agora, isso, vamos tirar um pouquinho do catastrofismo. Se houver um corpo capaz de fazer um dano muito grande na Terra, você vê ele de longe, porque ele é grande. Tipo um filme desse da vida aí, falava, o asteroide é do tamanho do Texas. O americano acha que Texas é o maior estado deles. O asteroide do tamanho do... Cara, se é um asteroide do tamanho do Texas, significa um pouquinho menor que Minas Gerais, né? Pô, você vê ele de longe, muito, muito longe. Na verdade, você já teria visto ele, ele não teria um número com uma letrinha do lado, ele teria um nome, asteroide Texas, né? E ele seria um número bem pequenininho, porque ele teria sido descoberto logo no início. E você teria uma órbita muito bem traçada dele. Essa órbita muito bem traçada dele permite você prever por onde ele vai passar daqui os próximos séculos. 10 séculos na frente, tranquilo. Então, quer dizer, você sabe se ele tem possibilidade de impacto, que a órbita dele está bem determinada, e lá passa que tem, apesar que ele sempre tem uma barra de erro, né? Tem outra,
a órbita dele é prevista usando a força gravitacional dos corpos maiores. Pode ser que tenha um pequeno desvio e tal. Novamente, aquela coisa, uma colisão de dois corpos no sistema, no universo é difícil, porque o universo é muito grande, os corpos são muito pequenos. Mas suponha que tem essa possibilidade. Se tem essa possibilidade, você vai descobrir uma década de antecedência. Então você começa a planejar com décadas de antecedência. E tem uma vantagem. Não é só o tempo que você vai precisar para planejar. É que quanto mais longe o objeto estiver, menor o desvio que você tem que fazer. Imagine que eu estou aqui com me aponto o meu dedo, e eu estou indo na direção de você aqui. Se eu estou pertinho, tem que ser mas se eu estou muito longe, e se eu errar um pouquinho só, já não te acerto. Para eu acertar você, eu tenho que estar na direção certinha. Se eu estiver pronto, já não estou mais. Então não precisa uma explosão nuclear. Não precisa um phaser da Enterprise. Não precisa um raio trator da Enterprise. Basta um desviozinho. Então você pode fazer isso de várias maneiras. Com a bomba nuclear? Pode. Não sei para quê, mas talvez para gastar a bomba atômica. Joga essa porcaria lá para fora. Explode, tá lá o seu asteroide, você explode. Em vez de explodir ele todinho, um monte de pedacinho, que não te ajuda muito, porque se tiver. Geralmente os heróis de quase todos os filmes explodem um asteroide pertinho da Terra com uma bomba atômica. O que ele faz? Ele faz uma chuva de pequenos meteoritos radioativos. Porque nem todos os pedaços vão para os outros lados. Alguns vão cair na Terra e radioativos. Então essa história de explodir um asteroide é bacana, é hype, mas não é prático. Você está lá com o asteroide lá longe, você pega a sua bomba, não manda um míssil, manda ela estacionar aqui com uma sondazinha, tipo essa que a gente viu hoje, a Osiris-Rex, ela se gruda, se ancora no asteroide, quando ela estiver na posição certa, ela explode. Quando ela explodir, ela vai fazer um jato de gás incandescente aqui, vai agir como um jato, o asteroide, pronto, você desviou. Acabou. Não precisa. Não sei se vocês viram aquelas estações espaciais cheias de mísseis que eu mostrei para vocês. Cada uma delas ali é equivalente a um submarino nuclear do tempo da Guerra Fria. Que existem, né? Cada míssil daquele, dos submarinos nucleares, o desenho deles é muito parecido com o submarino nuclear. O americano, inclusive, até o alinhamento dos mísseis era perpendicular ao eixo principal, era quase um submarino nuclear em órbita. Cada míssil daquele carrega na sua ponta ali várias ogivas. Um míssil nuclear pode lançar de 10 a 16 bombas nucleares. Cada uma delas igual ou maior que Hiroshima. Naquela nave que mostrou lá, tinha 36 mísseis. Ou seja, você tinha energia suficiente para destruir uma quantidade enorme de asteroides. E eles não conseguiam. Tem uma forçação de barra lá para que os mísseis dos americanos sozinhos não conseguem, os mísseis dos russos sozinhos não conseguem, vamos ter que lançar os mísseis juntos. Claro que tem toda uma... Sabe, a ideia era, não, vamos parar de brigar, vamos trabalhar juntos pelo nosso... Não era questão prática. Um míssil daqui faria um estrago incrível, né? Então, quer dizer, tem ideias, inclusive, muito pitorescas para desviar um asteroide. Por exemplo, você pode pintar o asteroide. Meu Deus, Nael ficou maluco. Pintar o asteroide, o que vai adiantar? Vai adiantar. Você está com o asteroide lá. Quais são as forças que estão atuando no asteroide? A gravidade. Não é só a gravidade. Você tem a força da luz solar atingindo o asteroide que produz uma pressão de radiação. É pequena? É. Mas se você mudar a reflectividade desse asteroide, você pode direcionar ele para outro lugar. Tornando um lugar que era mais escuro, mais refletivo, um lugar mais refletivo, mais escuro. Você pinta o asteroide de uma forma da qual você deseja. Para isso, você tem que saber como o asteroide está girando muito bem. Tem que saber como ele está girando, a massa. Você tem todas as informações. Manda uma navezinha lá, mapeia o asteroide todinho milimetricamente, e aí tu cobre ele com material luminoso, ou borrifa ele com um pozinho de alumínio. Você torna ele, muda a reflectividade do asteroide. A luz solar vai influenciar e vai mudar a história. Basta um pouquinho, lembra? Só um pouquinho. Se desviar um pouquinho só, ele já não te acerta. Então, essa luminosidade, ele está girando, está recebendo luz sempre de um mesmo lado lá, numa certa posição, que vai meio que mudando ele, e acabou. Pintou o asteroide. Outra coisa que você pode fazer é usar o espelho para tirar o asteroide de lá. Pô, né? Eu ficou maluco. O asteroide não é um vampiro.
Não é. Como é que espelho? Faz o seguinte: você pega lá o seu asteroide, bota uma armação que não precisa ser um espelho sozinho, pode ser vários pequenininhos, formando uma parábola, pega a luz do Sol e concentra num ponto. Essa luz do Sol concentrada num ponto vai fazer aquele material entrar em ebulição, né? Ele vai sublimar, na verdade, não vai ficar líquido, né? E vai virar um jato de gás. É como se você criasse um motor a jato no do asteroide. Está lá o seu espelho apontando, o jatinho saindo e o asteroide indo para o outro lado. Sem explodir bomba atômica. Você pode fazer uma coisa mais careta ainda, gente. Não precisa ser. Você pega uma nave espacial, caretona, vai lá, pousa no asteroide e liga o motor. Acabou. Então, quer dizer, existem várias possibilidades. O que está sendo feito atualmente, o que tem pronto, é nada. Já tem gente testando quase todas essas variações. Finalmente, como é que se estaciona um satélite em órbita estacionária? Nada no universo está parado. O movimento é relativo. Então, como é que você faz para que essas antenas no alto dos prédios não fiquem assim caçando o seu asteroide, o seu satélite? Você faz o satélite se mover em torno da Terra ao mesmo tempo que a Terra gira em torno dela. Isso acontece quando você bota o satélite em uma certa distância da superfície, mais ou menos 36 mil quilômetros, e todo objeto que se move naquela distância, numa órbita circular e próxima do Equador, vai fazer o que eles chamam de órbita geoestacionária. Ele vai girar junto com o planeta. Então, do nosso ponto de vista, o satélite está parado. Não é tão fácil quanto aparenta, porque, na verdade, a gente precisa fazer manobrazinhas, porque as forças envolvidas não são só gravitacionais, nem são só pontuais, porque a gente aprende em física, né? Imagine um corpo pontual de massa tal. Não existem corpos pontuais de massa tal. O satélite é um corpo cilíndrico, que tem um diâmetro, que tem um centro de massa. A Terra não é uma esfera perfeita, que tem um centro de massa diferenciado. O Equador não é um círculo perfeito. Então, quer dizer, essas diferençazinhas fazem com que a gente tenha que fazer pequenas manobras para manter o satélite que a gente chama de estação. Né? Ele deu dinheiro para mim durante uns 10 anos. Graças a Deus que ainda tem esse problema. E ainda tem a pressão de radiação solar que influencia também. Aquela que eu falei de pintar o asteroide. Né? A gente lá, quando controlava o satélite, a cada 5 dias você podia calcular em newtons lá qual era a pressão, a força produzida pela luz solar. Sim. Isso, o gente. Gabriel, ele está fazendo uma propaganda aqui de um livro de ficção científica, Fúria Vermelha, do Percy Brown, muito bom. Fala bastante de sociedade e espaço também. Ele disse que não é só para fazer a propaganda, perdão. O Michel agradece, né, perdão, agradece em relação a uma dúvida que ele tinha, que foi esclarecida. Cristiane adora contato, também me amarra contato, excelente lembrança. A Larissa vai ler o livro. Que bom, fico feliz. E o Gabriel também teve uma questão respondida previamente. Né? Ele perguntou se o tempo era curto e tal, mas aí você falou da distância de asteroides e tal. Objetos pequenos, a gente, como aconteceu em Chelyabinsk, danos localizados, a gente não tem muito como evitar. Né? Sim. Um corpo do tamanho de um ônibus. O que caiu em Chelyabinsk na União Soviética era um corpo mais ou menos de uns 10 metros. Por aí, eu acho. Não inclusive, já não é considerado meteoroide, é um asteroidezinho pequeno. Ele veio de um lado da direção do Sol, um ponto cego no céu. Então a gente não tinha como ver. Durante a Guerra Fria aconteceu algumas vezes, pelo menos uma que foi bem documentada, como esse, quase detonaram a guerra, esquentaram a Guerra Fria, porque era um corpo entrando na atmosfera. Como é que você sabia que aquilo não era uma ogiva nuclear? Parece que teve um oficial soviético que se recusou a dar o alerta e apertar os botões. E, na época, um bafafá danado, e depois de um tempo ele recebeu uma medalha por causa disso. Foi provado que era, na verdade, um pequeno asteroide entrando na atmosfera. Objetos pequenos que causam danos localizados, no caso da Guerra Fria, seria o fim do mundo por causa de um asteroide, que ia detonar míssil para tudo quanto é lado.
Mas no caso assim, de corpos como esse, você não tem muito como evitar. É difícil, porque eles são pequenos, 10 metros é muito pouco, né? Podem vir de um lugar claro do céu, que é na direção do Sol, por exemplo. Se ele fez isso em torno do Sol e veio na direção do Sol, você já não vê mais. Porque você não vai apontar telescópio nenhum para ali. Então precisa realmente haver uma rede de observação todo o céu, não só ótica, rádio, radar, para que a gente possa evitar esses tipos de objetos. E um objeto desse, ele como eu falei, é um dano localizado. Ele pode destruir no máximo uma cidade inteira, um bom pedaço de uma cidade. É um dano horrível? Claro que é, mas não vai acabar com a humanidade. Né? Agora, se você... É muito raro isso. Objetos tão pequenininhos que cheguem sem a gente ver. Né? Mas não é impossível. Bem, não há mais perguntas, então eu creio que a gente pode encerrar. Jaime, você quer dar um aviso aí a respeito... Não, apareceu uma pergunta aqui, Gabriel. O quanto é ficção científica ter vida nesses asteroides? Star Wars, né? Você é fã de Star Wars. Eu já te identifiquei. Que lá o Han Solo entra dentro de um bicho lá, né, cara? Pois é. A vida em asteroides eu acho um negócio meio forçado. Porque não tem atmosfera. A presença de água é pequena. Teria, mas você teria que moer rochas para encontrar. Teria que achar um bicho que moesse rochas. A radiação é muito grande. Então, poderia ter micro-organismos, sim, porque os chamados extremófilos, né? Mas, quando a gente fala de extremófilos, a gente sempre pensa que o bicho está lá resistindo a tudo e em plena atividade. Não é assim, cara. Você tem extremófilos que resistem à radiação, você tem extremófilos que resistem à ausência de água, você tem extremófilos que resistem a frio e a calor. Não se encontrou um extremófilo que aguenta tudo isso junto e ainda se mantém vivo na boa. Não. O que acontece é que ele entra em modo dormente, aguardando as coisas melhorarem, que é o caso dos ursos d'água, esqueci o nome dele aqui, bichinho bonitinho. Tardígrados. Tardígrado. Né? O tardígrado, por exemplo, ele, quando está no ambiente de ausência de água, ele meio que umidifica, ele seca. Quando a água volta, ele volta a funcionar, mas ele não está pulando lá na Lua. Teve um tempo atrás que o pessoal falou que parece que as missões espaciais levaram um tardígrafo para a Lua. Pode ter levado, mas ele não criou uma civilização de tardígrafos lunares. Entende? Quer dizer, o pessoal usa muito o argumento então, do extremófilo para poder explicar a vida em ambientes muito, muito bizarros. A ficção científica fala muito de vida até no espaço, né? No Star Trek, de vez em quando eles encontram uma baleia no espaço. Não é bem uma baleia, é um ser vivo que vive no espaço, né? No espaço cósmico, direto. O espaço cósmico é muito hostil à vida como a gente conhece, porque o vácuo ele evapora a água. Né? Pela questão, não é uma questão nem térmica, é uma questão de pressão. Você bota uma gota de água no vácuo, ela evapora quase que independente da... Agora, se estiver muito frio, ela congela. Então, a água já é um problema. A presença de substância orgânica não é problema. Você encontra substâncias orgânicas em nebulosas. Mas a radiação ela é problemática para a formação de moléculas complexas como o DNA, por exemplo. Já se encontrou aminoácidos complexos em nebulosas. Já se encontrou. Agora, a vida é muito mais complexa do que a presença de matéria orgânica. Né? Então, quer dizer, eu ainda acho que é muita ficção científica vida em asteroides. Pode existir alguma vida microbiana, de algum tipo, talvez sobrevivendo no interior, parte mais interna de um asteroide. Mas tem um problema do seguinte, de onde ela tira a sua energia? Né? É que nem mais ou menos um problema da vida em Titã, por exemplo. Titã é abundante de substâncias orgânicas, mas a temperatura é tão baixa que os processos metabólicos de uma forma de vida
teriam que lutar o tempo todo contra uma temperatura, um roubo de energia muito grande no meio. Ah, mas as formas de vida que vivem no Ártico. Não, eu estou falando de temperaturas muito mais frias que o Ártico. Bota o Ártico, qualquer ponto da superfície da Terra, na Sibéria, na Antártida, é quente comparado com o que aconteceria no interior de um asteroide nos meios do espaço, ou de Titã, né? Então, quer dizer, claro que a gente não conhece todo tipo de vida que existe, a gente só conhece o tipo de vida que a gente conhece aqui, que é baseado em DNA e RNA no máximo. Ou seja, toda forma de vida que a gente conhece é baseada nessas duas moléculas, né? Que RNA é um DNA metido a besta, né? Mas se tiver outra química, como é que a gente vai saber se isso é vida? Pois esse é um grande problema da astrobiologia, né? Definir vida. E asteroides continuam sendo um ambiente muito inóspito. Acho que o pessoal está encontrando possibilidade de vida em Vênus. Pois é, Vênus tem energia sobrando. Dentro do asteroide tem energia faltando. Uma das coisas que o ser vivo precisa é de ter uma fonte energética da qual ele vai se alimentar para produzir o seu metabolismo e seus processos orgânicos. Baixas temperaturas muito baixas, roubam energia de uma estrutura viva. Então, eu acho que vida em asteroide, se existir, vai ser um negócio muito, muito bizarro. E eu sempre penso assim, quando a gente pensa em vida, a gente sempre pensa numa forma de vida. Mas as formas de vida na Terra fazem parte de um ecossistema. E que, inclusive, se você rompe o ecossistema, você tira, pino de boliche, né? Você perde um monte de formas de vida, porque depende daquela... Se você acabasse com todas as bactérias do mundo, nós morreríamos. Não sei em quanto tempo depois, mas todos nós morreríamos. Então, quer dizer, como é que você teria um ecossistema num ambiente que não é propício à vida? No sentido de, que ecossistema seria esse? Né? Então, eu ainda acho o asteroide muito ficção científica ainda. Tá? Mas tem muita coisa para a gente aprender ainda. Bem, certamente então... não vai ter dinossauros ceguetas que comem naves espaciais. Jaime, você gostaria, então, de... Não, então, porque a gente ainda não fechou uma data específica. Será na semana do dia 9 de novembro, né? Mas a gente não fechou ainda uma data nem horário, porque a nossa próxima palestrante é a Vivian Miranda, da Universidade do Arizona, né? Ela, nos tempos em que havia essa coisa de palestra presencial, né? Ela deu uma palestra para a gente dentro do Astro, em Unirio, lá no auditório do prédio do IBIO, etc. Assim. Mas, atualmente, né, ela estava em visita aqui no Brasil, assim, e, portanto, né, deu um pulinho lá na Unirio. Né? E aí ela trabalha, né, com astrofísica e cosmologia observacional, né? E dentro desse trabalho ela foi premiada com o que é considerado o prêmio Nobel alternativo, né? No sentido de contemplar pessoas que são subrepresentadas na ciência. Então, mulheres, né, LGBT, etc., são o público, né, alvo desse prêmio. Então, ela foi premiada com o Leona Wood, né? E então será um tema em cosmologia e ela vai falar das especificidades do prêmio também, etc, etc. E tudo mais que lhe for perguntado. Então é isso. Bom, a gente agradece. Claro. Posso fazer um jabá? Claro. Claro. Na quinta-feira, eu estarei falando sobre sondas espaciais no site, no canal do Museu Ciência e Vida, tá? E eu gostaria que
pudessem visitar o meu blog, eu vou deixar aqui, o nome dele é celso.blogspot.com, onde eu reúno todos os vídeos, links de outros blogs que eu participo também. Né? Eu participo do podcast SciCast, onde a gente já falou sobre vida, vamos ter, inclusive, um sobre asteroides em breve. Vamos gravar para a semana um sobre asteroides. E sobre ficção científica a gente já falou também. Então, me acompanhe nas redes por aí. É só entrar na Elton, você vai me encontrar no Instagram, Twitter, Facebook, com facilidade. Eu estou deixando aqui o nome do meu blog, onde eu estou concentrando todas essas coisas de mídias diferentes. E nós, lá do Planetário do Rio de Janeiro, nós temos um canal oficial do Planetário, né? Planetário do Rio Oficial, onde a gente está postando vídeos e mais vídeos. Semanalmente tem pelo menos 3 vídeos por semana, até às vezes até mais, sobre assuntos de astronomia em geral. E eu sempre que posso comento filmes de ficção científica e coisas da área de ficção científica. Então, prestigiem a gente aí, né? O jabá está feito. Bom, então, opa, foi você que postou. Então, sim. Então a gente agradece primeiramente ao Naelton, né, por mais essa palestra, assim, que entretém, informa, etc, etc. Né? Agradecemos a presença de todos aqui até praticamente às 9 da noite, né, que nos premiaram também com essas discussões, né, ricas, etc., aproveitando melhor a presença do Naelton aqui. Então, né, é isso. Assim, então, está encerrada a sessão. Assim. Tchau, tchau, gente. Assim. Tchau para todos e obrigado pela presença.